Boa noite. No centro do Roda Viva, que começa agora pela TV Cultura de São Paulo, está sentado o responsável pelo vendaval de acusações que terminou, por enquanto, com o afastamento do cargo do presidente da República, Fernando Collor de Mello. O convidado de hoje do Roda Viva é o empresário Pedro Collor de Mello, 39 anos, que numa entrevista à revista Veja, em maio passado, denunciou a existência do esquema PC Farias no governo, com a cumplicidade do presidente Collor. Ele disse, inclusive, que PC Farias era o testa de ferro do presidente da República. De lá para cá, muita água e muitas cabeças rolaram, inclusive a de Pedro Collor, que perdeu o comando das organizações Arnon de Mello, empresa de sua família na área de comunicações em Alagoas. Seu irmão, o presidente da República, perdeu, por enquanto, temporariamente, o cargo de presidente da República. Para entrevistar Pedro Collor esta noite no Roda Viva, nós convidamos Carlos Augusto Sete, correspondente da TV Cultura em Brasília, Caio Túlio Costa, diretor da revista da Folha, Antônio Carlos Ferreira, repórter da TV Globo, Luiz Veis, diretor da empresa Redação, Jornalismo e Consultoria, Célia Chaim, chefe de redação do Jornal do Brasil em São Paulo, Mac Margolis, correspondente da revista Newsweek, Pedro Cafardo, editor-chefe do jornal O Estado de São Paulo, e Humberto Werneck, redator-chefe da revista Playboy. Lembramos que o Roda Viva também é transmitido ao vivo pelas TVs Minas, Cultural e Educativa, TVE do Ceará, TVE do Piauí, TVE da Bahia, TVE de Porto Alegre e TVE do Espírito Santo. Lembramos aos telespectadores que, como este programa foi gravado, não haverá hoje perguntas por telefone. Boa noite, senhor Pedro. Boa noite. O senhor conhece algum dos irmãos do presidente dos Estados Unidos, George Bush? Conheço o Jeb Bush, que é o filho que, inclusive, mora em Miami. Ele reside em Miami. Teria sido ele quem lhe passou as primeiras e mais consistentes informações sobre o esquema PC Farias no governo? Não. Não. Ele não passou ao senhor nenhuma informação desse tipo? Eu lhe Não. Pergunto porque temos uma informação... Não, isso me foi perguntado uma vez. Próximas mas ao senhor? Mas não, não. Ele comentou uma vez, o senhor disse? Não, não. Eu tive com ele em algumas ocasiões, mas isso nunca foi ventilado. Já me perguntaram isso antes, eu disse que não é verdade, não corresponde. Agora, como é que o senhor disse que sempre trabalhou muito nas organizações Arnon de Mello para recuperar a empresa que teria sido dilapidada praticamente até o senhor assumir? Como é que o senhor conseguiu reunir tantas informações, de repente, sobre o esquema PC Farias? Eu me lembro que, por exemplo, aqui numa entrevista, o senhor disse que advertiu o Cláudio Vieira sobre o esquema PC Farias na raspadinha, fraude eleitoral em Alagoas, intermediação do caso Cervengue Civil San e etc. Foi uma série de coisas, enfim, foi ao longo do tempo, né? Essas informações chegavam de todas as maneiras. Pessoas que cobravam uma reação imediata de quem quer que fosse do governo. Gente que se propunha denunciar esse tipo de coisa, caso levasse avante. Toda sorte de pessoas. Empresários, empreiteiros e outros tantos. E o senhor, como dono, sócio ou diretor, enfim, de uma empresa de comunicação, não via como publicar essas informações, por exemplo, nos seus veículos de comunicação? Não, porque, veja, era uma situação muito incômoda, uma coisa tremendamente difícil. Eu, irmão do presidente da República, recebendo esse tipo de informações, de denúncias, levava essas informações avante, imaginava que, num período específico de tempo, fossem tomadas providências. E não foram tomadas providências, quaisquer providências, né? E a coisa foi crescendo, foi não crescendo, e o resto nós sabemos. Para quem o senhor levava Humberto essas Werneck, informações? desculpe, Pedro, uma pergunta, Humberto, em seguida o Pedro. Tá. A entrevista começou com irmãos, né? Fomos por esse caminho aí. Você ama seu irmão, Fernando, e em caso negativo, quando é que esse amor e por que ele acabou? Quando Por e por que quê? acabou? Amor. Eu não sei, eu nunca me fiz essa pergunta. Em tese, ou seja, você quando tem uma célula familiar, e é uma célula familiar como qualquer outra que tem problemas, enfim, divergências, o que seja, a coisa veio não crescendo, veio numa velocidade muito grande, a ponto de eu passar a não reconhecer mais as características do Fernando como eu então conhecia no passado. E confesso a você que eu nunca parei para pensar nisso, Mas houve algum fato me traz profundo desgosto, me traz profunda tristeza, tudo isso. Eu confesso a você que antes de tudo isso começar, eu vivia num dilema, num drama de consciência íntima, um negócio muito forte. Me fazia mal. Mas o difícil foi tomar a decisão de começar a fazer essas revelações, que na ocasião eu só tinha conhecimento delas, não sabia de nada daquilo que viria a acontecer a seguir. Ninguém podia ser capaz de imaginar que o esquema do Paulo César tivesse tal abrangência, né?
e fosse tal a audácia dele nessa atividade dele. Mas, enfim, eu me sinto muito triste por tudo isso, muito constrangido por tudo isso, mas eu, enfim, me sinto bem comigo próprio. Isso é importante. Se não estiver bem comigo próprio, eu não posso estar bem com ninguém. O senhor Então, disse, em seguida às entrevistas, que para o senhor a sua família tinha acabado. Porque, veja, na medida em que tudo isso que aconteceu, e da forma que aconteceu, enfim... Entre as coisas que aconteceram, senhor Pedro Collor, foi a acusação, a suspeita de que o senhor padecia das faculdades mentais. E o senhor submeteu a uma junta psiquiátrica. Era isso que eu ia dizer. Pois é, que vamos dizer, entre aspas, o absolveu, mostrou que sou uma pessoa... O seu irmão, Fernando Collor de Mello, submetesse a uma junta idêntica, obteria o mesmo veredito? Em bom português, seu irmão é louco. Não sei, é muito difícil julgar. Eu senti na carne, senti na pele o que é ser chamado de doido perante a nação, perante a população brasileira, e sei o que eu senti, como eu me senti, o que passei. De forma que eu não acho justo dizer que quem quer que seja louco, isso ou aquilo outro, porque comete-se, no mínimo, uma precipitação. Agora, como sugestão, vale para ele, enfim, toda a República de Alagoas, fazer esse tipo de exame. É muito interessante. Pelo seguinte, porque desde que o seu irmão entrou no cenário, assomou o cenário político brasileiro, a questão da personalidade dele sempre foi um objeto de muito interesse, porque ele se distinguia, digamos, do comum dos mortais. E haveria quem dissesse que era um exímio administrador do seu próprio marketing. Na reta final do processo de impeachment, todos os relatos que vinham da Casa da Dinda, do Palácio Planalto, davam conta que ele estava inteiramente aliado do que se passava. Então ficava de três possibilidades. Ou ele tinha absoluta convicção, fundado em coisas objetivas, de sua inocência, ou era um farsante dos mais acabados, ou era doido de pedra. Então, o senhor, como irmão dele, deve ter algum conhecimento para poder, como leigo, como pessoa de família, não como psiquiatra, afirmar alguma coisa sobre o grau de equilíbrio, de estabilidade emocional de Fernando Collor. O Fernando, desde jovem, é um sujeito muito estourado, bastante estourado, muito estourado, extremamente estourado e violento no temperamento. Diante de tudo isso que aconteceu, eu levo Inclusive violência física, né? Inclusive violência física, sim. Então, enfim, ele fazia karatê e fez karatê durante muitos anos para justamente, eu acredito que ele encontrava aí uma válvula de escape, uma válvula de pressão para, enfim, ficar mais calmo. Baixar a agressividade. Autocontrole, enfim, o que seja. Dar vazão à sua agressividade. Depois que a pessoa se torna adulta, enfim, se encontra na posição em que ele se encontra, a coisa muda, e principalmente numa carreira política vertiginosamente rápida, como foi a dele, prefeito, deputado, depois governador e presidente, é uma coisa totalmente atípica em qualquer lugar do mundo. Mas, Fernando, voltando à sua pergunta, eu acho que ele é um sujeito que ele se autoconvence de determinadas coisas e passa, inclusive, tem a capacidade de passar isso às pessoas de uma maneira impressionante. O senhor acha que ele está convencido hoje, autoconvencido de que pode voltar? Eu diria que existe uma dualidade de personalidades aí, em que, numa, ele passa essa verdade para quem lhe convém, e a outra, então, ele tem talvez um choque com a realidade. Eu diria que é por aí, não é muito distante disso, não. Pedro Cafaro, por favor. Pedro Collor, as pessoas se perguntam, às vezes, o senhor fez a denúncia em maio, né, deste ano, mas o senhor sabia do que se passava muito tempo antes. Né? Se pergunta o seguinte, por que é que o senhor só fez a denúncia em maio? Qual foi a gota d'água que levou o senhor a fazer a denúncia nesse mês? Certo? O que aconteceu no seu relacionamento pessoal? Tal, com não o foi presidente? o relacionamento pessoal, foi um conjunto de fatores que desaguaram em maio com uma conversa que eu tive aqui em São Paulo, no hotel César Park, se não me engano, me falha a memória, com a presença do Coimbra, da minha mãe, e no outro quarto estava Leopoldo e mais outras pessoas que não me recordo, porque não falei com elas, e fui ter com minha mãe, conversei com ela, depois de algum tempo veio Coimbra, e nessa ocasião foi dito, enfim, você não pode fazer isso e tal. Mas como não posso fazer isso? Eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. Porque você já estava dizendo naquele dia que faria as denúncias, é isso? Não, eu já vinha fazendo a eles. Ao longo do tempo, desde o ano passado. Mas a coisa veio não crescendo, os documentos a que você se referiu no início da entrevista já tinham sido divulgados, os documentos, e eu ia continuar, não ia parar. Mas não pode fazer isso é mal contra a democracia, isso é um mal que se faz contra a democracia. Mas não é isso, a coisa não tem que se tomar uma providência, isso explodirá de uma maneira ou de outra, isso não pode ser assim. E naquela ocasião, então, saí de São Paulo, 2 dias depois, e voltei para Brasília, voltei para Maceió, perdão. E aí, então, veio a notícia de que eu havia sido
afastado das empresas por essas alegações, enfim. E eu recebi essa notícia pela imprensa. E digo, bom, paciência, já havia recados de minha mãe. Eu liguei a São Paulo, a Brasília, para poder conversar com ela, e ela queria que eu viesse imediatamente a São Paulo, da Brasília, para poder encontrá-la. Havia lá um aviãozinho para poder embarcar de volta. Eu digo, Mas, se é para saber aquilo que eu já sei pela imprensa, eu não preciso ir a Brasília. Isso é importante frisar, perdão. Ela disse, então, mas o que é que você está sabendo? Estou sabendo daqui, eu recebi um fax aqui da Secretaria da Presidência da República, de imprensa da Presidência da República, em que está declarado por você e assinado embaixo que me afasta da empresa, por eu estar, em outras palavras, como disse o João, enfim, outras pessoas, fora do controle da cabeça, estou meio louco ou coisa parecida. E eu disse, bom, paciência, eu respeito a sua decisão, mas eu acho que todos vocês deverão acatar também e respeitar da mesma forma a minha defesa, a minha determinação e a minha continuidade naquilo que venho fazendo. E então, nesse mesmo dia, nesse mesmo voo de São Paulo, vinha coincidentemente o Luiz Costa Pinto, de São Paulo, e nós nos encontramos, eu o chamei, nós gravamos e a coisa aconteceu. Mas, senhor Pedro Collor, a pergunta é o seguinte, quer dizer, um pouco do que o Pedro falou, até aí nós acompanhamos. Existe um momento em que foi feita a denúncia, que é o momento da capa da revista da Veja. Isso aconteceu 2 anos e 2 meses depois da primeira semana de governo. Entendo sua colocação. Quer dizer, há quem se pergunte, por exemplo, se o senhor teria, por exemplo, medo de ter sido excluído desse esquema, por exemplo. É uma interpretação. Quer dizer, É uma interpretação. por que esperar 2 anos e 2 meses para fazer uma denúncia que o senhor mesmo disse, por exemplo, no Jô Soares, que já sabia das irregularidades logo nas primeiras semanas? É verdade, é verdade. Que o que se diz é que o Mas senhor veja tentaria também fazer intermediação e foi excluído da intermediação. Foi isso. É uma interpretação e foi isso, foi dito, foi comentado. Enfim, isso é natural, é da natureza humana interpretar dessa forma. O fato é que eu sempre levei essas informações e coloque-se você no lugar de uma pessoa, um ser humano, nessa situação, que sabe desses fatos, leva essas informações, aguarda, enfim, providências, elas não vêm. Eu acho que a primeira denúncia, então, deveria eu denunciar. Mas eram levadas direto ao seu irmão? Eu levava diretamente ao Coimbra, ao Cláudio Vieira, algumas vezes levei ao Fernando. Falou com ele Falei pessoalmente? com ele pessoalmente. A respeito do Paulo César Farias? Do Paulo César Farias, que está uma coisa E séria, ele a quantidade de respondia o quê, denúncias. o presidente? Ele anotava e dizia, isso é grave, isso é grave, isso é grave. Ah, foi bom você me dizer isso. Agora, senhor E ficava por isso, porque você não vai adentrar a privacidade de alguém. Não, mas espera aí, um momentinho. Eu via ele eventualmente quando estava em Brasília, quando encontrava com ele. Não era sempre que eu encontrava com ele. Agora, senhor Pedro, o que talvez, dentro dessa mesma linha de raciocínio, uma pergunta que eu acho que também é da curiosidade da população e da imprensa, se essa história toda começou com uma questão de empresa familiar. Quer dizer, havia uma aliança do PC Farias com seu irmão, segundo as suas denúncias, no sentido de criar uma rede de comunicação paralela que competiria com as empresas que o senhor dirigia. Se não houvesse esse problema familiar e empresarial, quer dizer, se o senhor não tivesse um conflito empresarial dentro da sua família, o senhor ainda assim faria a denúncia? O senhor ainda assim daria a entrevista à Veja que detonou o processo da CPI, enfim, do impeachment? Talvez não tivesse ocorrido nos moldes em que aconteceu, mas certamente aconteceria um dia ou outro de outra maneira, ou parecida, ou similar em algum momento. A propósito disso, existe essa interpretação que é basicamente aquela mais objetiva e mais clara. Foi só porque havia uma perspectiva de haver concorrência, vai acontecer uma concorrência com as empresas da família, do grupo da família, que ele detonou as denúncias que fez. Mas não era bem isso, o problema era muito mais profundo, havia muito mais profundidade em tudo isso. O que o Paulo dizia e queria, mas eu não tinha noção da abrangência e da grandeza do que ele pretendia, era fazer aquela velha história. Bom, esse ano eu elejo você governador, elejo fulano prefeito, enfim. É um comando político no Estado para fazer Deus sabe o quê. Se fizeram com o país o que fizeram, imagine o que não iam fazer no Estado. Assim, mas se houvesse um acordo com o senhor, quer dizer, se o senhor... Eu nunca me chamava empresarial. N vezes, e eu tentamos esse acordo, tentamos isso, não pode haver isso, não pode haver isso. Essa pergunta era a sua colocação. Eu então calaria a boca, faria o acordo porque não vai ter concorrência, então eu fico quieto. Confesso a você que não, do jeito que eu me conheço, do jeito que eu sou, isso mais dia menos dia, isso ia gerar, mais dia menos dia, um grau de insatisfação íntima dentro de mim que eu não poderia suportar. E foi esse o grande motivador. E também pela questão do afastamento sob a alegação de que eu sou louco. Como assim? Como pode uma coisa dessa?
E aquilo havia sido negociado, minha mãe disse no telefone que havia sido traída, para que o Bornhausen negociasse com os líderes partidários na Câmara, porque na época só se cogitava existir a CPI na Câmara. E assim, enfim, qual é o primeiro boi de piranha? Eu digo, meu Deus do céu, se fazem isso com o familiar, o que não estão fazendo com esse país? Aquilo foi um momento de profunda reflexão e dor, muito forte. Eu digo, isso não pode continuar, então é agora ou nunca, e vamos embora. E foi o que aconteceu. E volto a dizer, não me arrependo de nada do que fiz. Muito triste fico, pesaroso, constrangido, mas estou bem comigo próprio. Isso é fundamentalmente importante para mim. Nem de ter esperado, perdão. O senhor falou num acordo numa tentativa de acordo onde seria oferecido para o senhor 25 milhões de dólares, mas o senhor não falou... Isso não foi acordo. Isso não foi uma tentativa de Isso foi uma compra. tentativa... Teria sido feita pelo empresário Dalmo Peixoto Júnior? Que eu não sei exatamente. Dono da Dalmo Peixoto. Foi em dezembro, novembro do ano passado. Mas sim, perdão, eu interrompi a pergunta. Então, como é que era esse acordo, ou essa compra, essa tentativa de suborno, digamos assim? A ideia era a seguinte, bom, isso foi trazido pelo senhor Dalmo Peixoto, eu vou relatar com bastante... Isso foi dito na CPI, foi dito, enfim, os jornais todos publicaram naquela ocasião. Mas é um detalhe curioso, hoje eu tive a oportunidade de repetir já isso. Um belo dia me procura o Dalmo, de quem eu sou amigo. E trabalham com empresas de trator, caminhões e coisas do gênero, não só em Maceió, mas também em Pernambuco. E disse, Pedro, o negócio é o seguinte, me procurou o Paulo Jacinto. O Paulo Jacinto era um advogado que trabalhava para o Paulo César Farias, um daqueles 12 homens que estavam naquela relação. O Paulo Jacinto disse que teve num voo, era muito amigo, o Paulo Jacinto era amigo do Dalmo também. Houve um voo de Maceió a Brasília, ou de Brasília a Maceió, não importa, em que fez um brainstorm, bom, precisamos aqui te liquidar o Pedro, tirar o Pedro do caminho, porque senão nossos projetos não vão avante, é muito difícil, pode prejudicar ou incomodar e tal. Qual é a melhor fórmula? Vários deles deram sugestões, e aquela que prevaleceu foi a do Paulo César, a de tentar oferecer 20 ou 25 milhões de dólares para que eu me ausentasse do país até 94, 95, após as eleições de 94, em outras palavras. E se quisesse voltar ao Brasil, podia voltar como turista, o acordo era esse, para que eu voltasse como turista, que não me dedicasse jamais em Alagoas à atividade jornalística ou de comunicação, como eu vinha fazendo esse tempo todo, e que não tivesse nenhuma, como se chama, um compromisso de não ter nenhuma, não adentrar na vida, não abraçar a carreira política. Eu digo, mas que ótimo, eu aceito, eu acho interessantíssimo. Agora, 25 é pouco, eu quero uns 50 daí para dentro, 100, 80, vamos negociar. Agora, eu, Paulo César e um gravador no meio. Não houve mais nada. Isso eu disse aqui em São Paulo, naquela reunião do Maxud e tal. Foi isso que aconteceu. O Dalmo, por sinal, foi o pai do Dalminho, que é o velho Dalmo, que é falecido, uma pessoa muito boa, foi um dos primeiros patrões do Paulo César, quando o Paulo César começou a vender tratores em Alagoas. Daí vem a relação deles, e eles, sabendo da minha relação com o Dalminho, aproveitaram para fazer uma sondagem muito sutil para evitar qualquer tipo de problema. Perdão. Sena Chaim, por favor. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, o Paulo César, por todas as denúncias que foram feitas, é um bandido, né? Não entendi, perdão? O Paulo César Farias, depois de todas essas denúncias, a gente pode definir como um bandido. Ele era mocinho quando ele foi padrinho de casamento do senhor? Não, ele foi padrinho do meu casamento há 12 anos atrás. Nesse período que ele se transformou nisso? O Paulo César, veja bem, eu não convidei, quero deixar bem claro, eu nunca o convidei para ser meu padrinho de casamento. Quem convidou? Foi por parte do pai da minha mulher. De quem ele era muito amigo, eu nunca convidei. Mas nessa ocasião não tinha nada contra ele especificamente, ele era um sujeito muito esforçado, um pouco ridicularizado na província, porque era aquele sujeito que gastava mais do que ganhava, vivia cantando grandeza, aquela pessoa meio ridícula. E, enfim, não tinha nada específico, nos frequentávamos, ele era anunciante da empresa, enfim, coisas do gênero. Mas eu não via nele, era um sujeito muito esforçado, inclusive, mas eu não via nele, não conseguia ter a capacidade de enxergar nele essas características. Quer dizer, aquela velha história, a ocasião é que faz o ladrão. Então, eu acho que ele sentiu o terreno fértil a partir do momento em que ele começou essa relação com o Fernando ainda no governo do Estado, e aí o resto a gente conhece. O que ele deu de presente para o senhor de casamento? Sabe que eu não lembro? Acho que foi uma estatueta uma estátua, uma coisa decorativa para casa. Não me recordo exatamente o que foi. Mac, por favor. Senhor Pedro, uma pergunta de duas partes. No início, o senhor afirmou que o seu irmão era o sócio majoritário com Paulo César e que Paulo César era uma espécie de frente. O senhor reafirma isso, que
que PC era à frente do... Era essa pergunta, se eu reafirmo. Essa primeira parte da Tá. pergunta. Bem, se continua essa a sua afirmação, qual foi a intenção do seu irmão, no seu ver? Construir um império, dinheiro, poder? Veja bem, o Paulo é quem dizia isso com muita ênfase, espalhava isso no meio empresarial em Alagoas, pelo qual, meio empresarial esse que o ridicularizava no passado. Né? Ele criou essa imagem ao Fernando, de que o Fernando seria um líder mundial, um líder sul-americano da maior projeção, e que para isso precisava ter um império de comunicação, ele precisava ter muito dinheiro, coisas do gênero. Ele vendeu essa ideia. Foi aos poucos incutindo isso na cabeça do Fernando, e foi isso que aconteceu. Mas o próprio Paulo é quem dizia isso. Mas o seu irmão é suscetível a isso? Ou a imagem dele é uma O Fernando que cabeça eu conhecia, quente, não. O Fernando que passou a ser um Fernando diferente do que eu conhecia após a relação com Paulo César, eu admito como uma possibilidade real. Ele precisava de dinheiro? Eu não sei se precisava de dinheiro como uma pessoa normal, mas para fazer face aos planos do Paulo César, eu acredito que sim, porque está provado a megalomania do Paulo César. A tal ditadura branca que o senhor se referiu? Enfim, queriam permanecer no manter poder? no poder, trocando. Hoje sou eu, amanhã é você, depois eu boto o mandato a você e assim por diante. Senhor Pedro Collor, desde a célebre entrevista que o senhor deu à Veja e as dezenas de outras entrevistas que o senhor deu a revistas, jornais, rádio, televisão, etc., o senhor contou tudo o que o senhor sabe sobre as atividades, sobre as ligações hipotéticas entre o senhor PC Farias e o seu irmão, sobre o temperamento do seu irmão, sobre o comportamento do seu irmão? Ficou alguma coisa por dizer? Alguma carta na mão? Olha, se ficou por dizer, eu peço desculpas, não foi minha intenção. E se faltou dizer, eu vou dizer no livro que vai escrever, porque terei mais tempo, inclusive. Quer dizer que o senhor tem ainda algo a acrescentar? Não estou dizendo que sim, mas se tem, peço desculpas. Mas pretendo tentar cercar todos esses fatos através do livro. Esse livro já está sendo escrito, não? Não, ainda não. Ainda não. Já está negociado, assim? Estamos negociando, eu estou me ilustrando, aprendendo a respeito dessa área de mercado editorial, do qual eu não conheço nada. E já tive algum aconselhamento e procuro agora ver qual é a melhor fórmula de fazer a edição do livro e o melhor formato, a estrutura de livro, né, do livro. Esse livro vai ser documental ou vai ser um livro de testemunho? Eu não sei, Caio, eu estou na dúvida ainda, não sei qual é o melhor formato, estou na dúvida ainda, mas eu tenho a impressão de que talvez seja a melhor coisa tratá-lo como na primeira pessoa. Quer dizer, uma experiência minha de vida, em que eu conte tudo aquilo a nível de sensações, além de fatos, de sensações e tudo aquilo que cercou aquilo que vai ser relatado ali, a nível de sensação, de pessoal, de considerações pessoais, enfim, um pedaço da minha vida, um pedaço da minha experiência com essa. Agora, ainda sobre os com essa motivos coisa que o levaram a fazer as denúncias, a dar as entrevistas, enfim, o senhor disse que houve várias interpretações, eu lhe faria mais uma pergunta a respeito disso. Uma das informações a respeito disso seria de que, uma época, o senhor estaria nos Estados Unidos com o empresário Jorge Chamas, negociando a vinda da Chrysler para o Brasil. E que o presidente da República o teria chamado a Brasília e lhe dado uma bronca, enfim, dito que não era nada disso e cortado essa sua iniciativa. Não foi nada disso. O senhor nunca esteve na Chrysler? Posso relatar um pouco longo? Claro, posso por favor. relatar. Eu estava uma vez aqui em São Paulo, me recordo de São Paulo, Brasília, através de um amigo comum, do Jorge e meu, recebi a informação de que o Gito, que é chamado por Gito, enfim, conhecido como Gito, gostaria de conversar comigo. Depois não, qual é a intenção? O Gito queria negociar com a Chrysler uma representação dos veículos Chrysler para o Brasil. Para isso, necessitava de uma audiência ou de uma entrevista com a diretoria, com o board de diretores da Chrysler nos Estados Unidos. E me pediu que o acompanhasse, porque ele achava que era importante a moldura ou coisa parecida, ou o que seja do irmão Sim, do presidente, da República. Eu digo, muito bem, eu não posso tomar essa decisão sozinho. Isso é uma questão que eu não tenho que me orientar, eu tenho que saber se eu ajo assim ou não ajo assim. Telefonei ao Coimbra, que naturalmente é a pessoa mais ligada ao Itamaraty, a quem, em tese, cabe fazer, através do setor comercial, fazer esse tipo de apresentação ou solicitar audiências ou coisa parecida, se assim o desejar o interessado. O Marco me pediu, não, Pedro, eu vou verificar isso e tal. Eu digo, Marco, eu preciso saber se existe a conveniência ou inconveniência, se sim ou se não, qualquer que seja, preciso de uma orientação. No dia seguinte, retornei a ligação a ele, segundo ele me disse para fazer. Ele disse, pode ir, fale com o fulano de tal, explique, e qual é o chefe de gabinete dele, para poder, então,
seguimento a isso para conseguir marcar audiência ou coisa parecida. Ele, então, voltou para o Itamaraty. Ele disse, você liga para o Itamaraty e o Itamaraty vai fazer isso. O Itamaraty fez a ligação e marcou a audiência para o Gildo Chamas. No meio do processo, eu não sabia de nada disso na época, no meio do processo, alguém levou a informação ao Fernando de que eu estaria usando as embaixadas brasileiras para fazer negócios pessoais. Eu digo, bom, a ciência, eu cumpria as regras do jogo, normais, a coisa mais de boa-fé do mundo. E quando estava nessa conversa que me referi agora em São Paulo, no César Parque, antes dessas denúncias do dia 13, eu disse isso ao Marco, eu digo, Marco, aconteceu isso assim, 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 assado. O Fernando mandou o Departamento Comercial de Itamaraty cancelar essa audiência que nunca houve. Nunca houve. Aí o Marco disse, mas eu não sabia disso? Ligou, Marco, você não sabia, me perdoe. Eu falei, foi com você. E o Fernando passou por cima de quem quer que seja, mandou o Itamaraty cancelar e você nunca ficou sabendo. Mas eu agi corretamente de boa fé. Não vejo o que há de ilegal, de imoral nisso. Agi perfeitamente de boa fé. E o Marco sequer sabia disso, ou se disse que não sabia, enfim. O senhor ia ganhar quanto no negócio? Perdão? O senhor ia ganhar quanto no negócio? Não se chegou a falar absolutamente em dinheiro, e podem chamar o senhor Gildo Chamas para perguntar se isso foi tratado, podem perguntar ao senhor Carlos Guimarães se isso foi tratado, em algum momento, em qualquer pessoa que seja, se alguém disser quanto é que estava estabelecido ou coisa parecida, é preciso que prove. Sim, mas se a Chrysler viesse para cá, isso implicaria num ganho de não capital, foi tratado e eu jamais iria trabalhar em Chrysler. Você acredita, Caio, que eu iria ser, bom, eu vou ser diretor. Bom, se quer me contratar como funcionário, tem que me tirar da Gazeta de Alagoas para ser funcionário da Chrysler. O senhor disse na CPI, por exemplo, que quando lhe perguntaram o que o senhor fazia, o senhor disse, eu sou um desempregado. Não entendi, perdão. Quando o senhor depôs na CPI, se não me engano, lhe perguntaram o que o senhor fazia, de que o senhor vivia. O senhor disse, eu sou desempregado. Naquela ocasião, sim. Naquela ocasião, sim, já estava, né? Tinha acabado de ser desempregado. Mas tenho sido sustentado pelas empresas, por minha mãe, que assim determinou, antes de ter esse problema, infelizmente. Sr. Pedro, ainda sobre a CPI, só para pegar o gancho aqui, Vaz, houve um episódio que também não ficou muito esclarecido na sua participação. O senhor deu um depoimento, se não me engano, numa segunda-feira, no início da semana. No início da outra semana, da semana seguinte, o senhor foi a Brasília e se, antes disso, o senhor teria feito contato com membros da CPI de que o senhor queria depor de novo, diante do depoimento que foi feito pelo PC Farias logo em seguida. E eu acompanhei isso de perto, alguns membros da CPI com quem o senhor fez contato ficaram esperando o seu retorno, a sua confirmação para voltar depois, e não houve essa confirmação. E aí os vários boatos circularam em Brasília sobre as razões. Isso foi, quando foi, meu Deus, não foi uma confusão tão grande. Foi na ocasião em que saiu editada uma revista da Isto É, uma edição da Isto É, em que eu saía na capa, e saía lá, os negócios escuros do Pedro em Miami. E aquilo saiu, eu entendi aquilo como uma tentativa de intimidação, que aquilo, inclusive, não tem nenhuma consistência. Teria sido o próprio PC que, enfim, forneceu os dados para... Pressuponho que tenha partido dele ou de pessoas ligadas a ele. E então eu digo, tá bom, então está aqui o fax. Porque falavam de acariação também, se eu bem me recordo. Eu digo, não, eu estou pronto para depor novamente, se possível, antes do seu PC. O senhor não esteve em Brasília, então? Não, foi por fax, eu mandei um fax. E então a CPI me mandou um fax, dizendo que não havia tempo hábil para isso, e que, eventualmente, se quisesse trazer mais informações da CPI, que eu poderia ir e ter contato diretamente com o relator, o senador Amir Lando, e fizesse a entrega para ele do documento. Mas não era isso, eu queria dar uma demonstração de que, enfim, saiu a revista, estou predisposto a ir novamente à CPI depois em relação a tudo isso. E esses negócios em Miami existem? O negócio não existe ainda. Mas sobre venda de remédios para o Ministério da Saúde, se não me engano, a ZT, sim, saía isso, que eu tentei vender a ZT vencido para o Ministério da Saúde. Alguém trouxe um documento em que está ali alguma coisa voltada, dizendo, o Pedro tentou oferecer a ZT vencido ou coisa que vale. Chegaram até a dizer que eu tentei nomear um ministro do PSDB, dentro dessas mesmas entrevistas, que eu tentei comprar álcool de uva, vender álcool de uva para o governo, ou vender para o governo. Enfim, a quantidade de gente que manda fax, que manda informações, que manda sugestões de negócios, enfim, o que seja, é enorme, é impressionante. E chegam pilhas e pilhas e pilhas. Alguns negócios interessantes, outros não interessantes, alguns legais, outros totalmente ilegais. E você não pode impedir ninguém de mandar fax assim, assado. De todos os negócios que lhe acusaram de o senhor ter feito, o senhor disse que não fez nenhum deles. Então ele perguntaria que negócios o senhor faz, no bom sentido, evidente, para sobreviver, já que as organizações da sua família estão em dificuldades.
E, por exemplo, qual era a sua reserva pessoal e a do presidente da República antes dele assumir A dele a eu presidência? E qual é hoje a sua, por exemplo? Dele eu não sei, as minhas estão se exaurindo, estão chegando ao seu final. Enfim, e é por isso que eu estou à cata de... O senhor era um homem rico antes de ele assumir a presidência da República e hoje? Não, de jeito nenhum. Eu acho que nunca deu demonstração exterior de riqueza, assim ou assado. Uma pessoa de médio padrão. E não vejo isso demérito para ninguém, nem ser rico, nem ser pobre, nem ser remediado. Não é Seu o caso. apartamento em Miami vale Meu quanto? apartamento em Miami, que vale. Saiu, foi dito na CPI. Não neguei em momento nenhum. Isso foi um presente do pai da minha mulher para a minha mulher. Está lá, enfim, custou 200 e tantos mil dólares, uma coisa assim, é financiado em 30 anos. Está aí para qualquer um ver. Que carro o senhor tem em Miami? Carro, temos uma van branca Chevrolet e um BMW. Na semana passada, senhor Pedro Financiado. Collor, na terça-feira da semana passada, a Comissão de Impeachment do Senado aprovou o fim do sigilo bancário das contas do seu irmão no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, em Brasília e Maceió. Contas correntes e contas de poupança. O senhor acha que é uma perda de tempo? Qual é seu faro? Ou vai saltar alguma irregularidade aí? Eu não sei, Luiz. Eu sei que o senhor não sabe, mas qual é a minha sensação, sua aposta? né? Se a gente fizer um exercício de retrospecto, retroagindo a abril, a fevereiro, a maio, o que seja, eu jamais, acho que um dos senhores poderia jamais imaginar o que estaria por acontecer, ou seja, a descoberta dos cheques fantasmas, as declarações do Oligarca. Ninguém seria capaz de fazer tamanho exercício de futurologia. É humanamente impossível, porque ninguém imaginava que a coisa fosse tão abrangente e tão profunda, né? Nem o senhor E tão imaginava. suja. Então, qualquer coisa que se possa dizer agora, eu jamais diria, não, isso é impossível, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Eu acho que tudo é possível. Inclusive, o fato a possibilidade, não é um fato, é uma possibilidade, a suspeita, a hipótese de que Fernando Collor tenha conta no exterior? Tudo é possível. Conta no exterior, conta de fantasma, conta do que seja. Eu acho que tudo é possível, porque eu volto a dizer a você, eu jamais seria capaz de imaginar que isso que hoje aí está fosse realidade e que eu, talvez, na ocasião... Então, essa realidade legitima, por assim dizer, toda sorte de suspeita que se possa ter sobre as finanças do seu irmão. Eu acho que sim, porque, pelo menos, é isso que vem se configurando. Infelizmente, é isso que vem se configurando. Em maio, se alguém me perguntasse, da maneira que você me perguntou, formulasse a pergunta que você acaba de formular, eu diria, poxa, é impossível. Eu acho impossível, eu acho que é totalmente impossível. Mas hoje não. Seria muita ingenuidade, muita inocência, muita falta de malícia da minha parte. Não, isso não jamais, isso é impossível, coisa parecida. Acho que não. As defesas do Paulo César e a defesa do presidente afastado, Fernando Collor, estão agora começando a entrar em contradição. O que o senhor prevê isso para frente aí? Uma briga entre os dois? Você acha que é possível isso? Já está começando essa briga, né? Bom, isso está configurado, né? O que eu pressuponho é que tenha havido uma tentativa de acordo, né, através de informações que me chegam, dando conta disso, e que não havendo se chegado a esse acordo, hoje eu fiquei sabendo agora, inclusive pouco antes de chegar aqui, que não tinha visto os jornais do dia, que novamente o advogado do Paulo César Farias se posiciona de forma contundente contra o Fernando. Só que Então, ele disse que não tem acordo, porque ele disse que não teve tentativa de acordo, porque ele até pergunta o que o Paulo César ganharia com o acordo de receber todas as denúncias contra o presidente em cima das costas dele. Veja, qualquer raciocínio que se faça em relação ao que vem ocorrendo, tendo como protagonista o Paulo César Farias, não pode seguir a mesma regra quando você faz o raciocínio em relação a uma pessoa normal. Nós estamos falando de um sujeito perigoso, criminoso, ceboso, criminoso, perigoso, um sujeito amoral, sem princípios. Então tudo é possível. Eu não sei o que o Paulo César tem em mente. Ele tinha em mente tanta coisa que nós não sabíamos, que eu não sabia, que hoje se configura como realidade, né? Então eu acredito que tenha existido a tentativa, não de acordo, mas enfim, de se comunicar a ele que a defesa devia ser aquela. Ele não concordou a princípio. Depois acabou concordando por intercessão de terceiros, pressupõe, por informações que me chegam. Mas carregaram mais nas acusações do que o que havia combinado, se havia sido combinado. E então agora vem a reação dele. Quer dizer, eu acho que há um pouco de jogo de cena nisso tudo. Mas é provável agora, a partir das declarações do próprio advogado Paulo César, que isso seja uma demonstração de que o Paulo está reagindo. Agora, tem a impressão de que no dia em que ele for efetivamente preso, for para a chave, para a grade,
Aí sim, aí Ele vai falar. Aí ele deve falar e aí Deus sabe o que pode acontecer. Mas o senhor não acha que junto com ele deveria o seu irmão Eu também? pressuponho porque acredito que existam leis a serem cumpridas. Agora, se ele não for preso, não vai preso, não é incriminado, não está absolvido, o sujeito tem perfeita ficha e tal, eu pressuponho que isso seja uma incitação, uma desobediência generalizada das leis. E acho que isso é impossível. Célia, Prefiro O uma senhor coisa, não por acha favor. que junto com Paulo César Farias deveria ir preso o seu irmão também? Porque ele não era menor de idade, ele sabia o que estava fazendo. Quer dizer, ele se deixou levar, quer dizer, se o Paulo César é criminoso, o seu irmão, o Fernando Collor também é, provavelmente a Rosane e outras pessoas, né? Não só isso, mas aqueles que também deram dinheiro ao Paulo César. Talvez a Zélia, que também participou Todos do esquema, os que se fala, envolveram né? no processo, aqueles que deram, aqueles que receberam, aqueles que extorquiram, todos, porque afinal de contas todos fazem parte de um crime específico. Mas o senhor não ajudou o seu irmão quando ele era candidato? O senhor não deu dinheiro para a campanha dele também? Eu? É. Nunca dei dinheiro. Nunca O senhor não dei. participou da campanha dele em nenhum momento? Absolutamente. Participei apenas num momento em que havia uma dissidência entre os políticos alagoanos que queriam, cada um deles, ser o pai da campanha, ou, digamos, o coordenador da campanha no Estado. Um belo dia eu estou em Alagoas, me liga o Coimbra e diz, você tem que tomar conta dessa questão da coordenação em Alagoas por tais motivos. Eu digo, eu não posso, eu reagi muito, eu não posso fazer isso porque eu não sou político, não tenho vocação política e acho que vou prejudicar mais do que ajudar. O governador do Estado, em tese, seria o coordenador da campanha. Mas houve um desentendimento e assim por diante. E eu, com muito tato, com muito jeito, consegui de maneira, enfim, graças a Deus, consegui, enfim, fazer uma espécie de harmonia, ou virar um para-choque entre eles que estavam se batendo. Em quem o senhor votou para presidente da República, senhor? Perdão? Em quem o senhor votou para presidente Votei da no Fernando República? no primeiro e no segundo turno. O senhor votou sempre nele quando ele foi candidato? Sempre, por que não? Sempre. Não. E votará Sempre. nas próximas eleições, se ele for candidato de novo? Não, Ele foi um bom governador? não, Bom prefeito? não. Costumava-se dizer em Alagoas o seguinte, que era o Fernando, algumas pessoas diziam que seria excelente, se fosse possível, ter o Fernando executivo, da parte do executivo que eu digo do pegar no batente, e o Fernando da aparição pública, o Fernando do discurso, o Fernando da garra verbal, enfim, de tudo isso. O que aconteceu foi exatamente isso. O Fernando nunca teve tino de administrador. O Fernando sempre foi um sujeito que pensava basicamente no macro, na política, em tudo isso. Mas o senhor sempre pensou E não isso tinha dele. que fizesse isso para ele, Acha Alagoas. que ele foi um mau prefeito, um mau governador? Por que votou nele para presidente da República? Porque era meu irmão. Mas ele é seu irmão e o senhor detonou ele da presidência da República. Mas depois que na prefeitura ele não fez o que fez na presidência da República, a nível local, proporcionalmente a nível local, nem como governador. Fez o acordo com Eu os ainda mineiros. acreditava, ainda não, acreditava mesmo. O senhor acha de que ele o fosse Lula uma era pessoa melhor candidato muito bem do que o intencionada e Fernando realmente Collor? era. Mas, Pedro... Tinha um programa excelente, agora... Seu Pedro, mas perdeu o a senhor cozinha. disse que esse esquema com o Paulo César vinha desde o governo do Fernando Collor Meados do governo. no Estado. Meados do governo no Estado. Eu comecei a sentir as modificações, alterações no temperamento do Fernando, na personalidade do Fernando, a partir do metade para o final do governo dele, que não chegou ao final, porque ele se desincompatibilizou antes. Quais Para alterações? se candidatar. E eu comecei a notar umas diferenças no Fernando que eu não conseguia identificar a origem nem o porquê. Mas notava algumas Diferenças alterações. físicas ou Não, psicológicas? Não, diferenças na forma de proceder, na forma de tratar, na forma de focalizar enfrentar alguns problemas ou focalizar alguns problemas. Enfim, eu comecei a verificar, mas não podia saber que isso era tão profundo assim. E hoje, sim, mais do que nunca sei que esse processo em que hoje nós estamos aqui que desaguou dessa maneira, hoje, como teve origem, teve início naquela ocasião. Essa é a minha sensação, minha conclusão, minha dedução hoje. Muito antes, claro, mas agora mais do que nunca. O Senhor governo Pedro, do por Estado favor. era um grande anunciante das suas empresas? Foi o pior cliente, isso está nos records, está nos arquivos. Foi o pior governo para nós. Nós faturamos menos no governo dele do que em qualquer outro. Em qualquer outro. Então, Margolho, isso ele por foi favor. honesto. E o que anunciava não pagava. Ele não Pagava anunciava na juro, sua uma empresa. loucura. Pedro, só um minutinho. Isso ele foi honesto, Criava ele uma não anunciava na expectativa própria de empresa. receita e não se tinha. A pior coisa para a empresa, você sabe disso.
Senhor Pedro, Margolis tem uma pergunta, por favor. o senhor fez um retrato bem contundente do Paulo César. Perdão, não escuto bem. Fez um retrato bem contundente do Paulo César, como criminoso, ceboso, etc. Voltando à questão da Célia, traça um pouquinho essa transição de uma figura que era cliente, amigo da família, até um inimigo criminoso, ceboso. Não, ele nunca foi amigo da família, veja. Ele nunca foi amigo da família. Relações sociais que... O Paulo César tinha relações sociais comigo. Com a minha família, não. Minha Isso mãe não é não amizade. conhece. Leopoldo não conhecia, eu conheci na campanha, lá no final. Já na campanha presidencial, todos que eu conhecia. Mas o Paulo César é um sujeito muito envolvente, muito jeitoso, muito... É outra faceta dele, é muito simpático, muito envolvente. É uma pessoa, enfim, que você olha assim, não vê essas Pelo que o senhor conhece características dele, a o senhor acha que ele realmente vai abrir a boca? Ou seja, o que se comenta é que esse tipo de personalidade criminosa, a semelhança dos mafiosos, por exemplo, mantém um pacto de silêncio. Aposta-se muito em Brasília de que ele jamais vai falar porque é um profissional. O senhor acha que ele vai falar mesmo se ele for preso? Eu volto a dizer aquilo, eu acho que é tudo possível em relação ao Paulo César. O Paulo César é um sujeito sem a menor sensação moral do que diga respeito ao comportamento de uma pessoa. Ele é capaz de tudo, ele não tem limites. Então, acho que tudo é possível, ele pode sim abrir, eu acho que sim, acho que pode chegar a esse ponto. Agora, falar não prejudica a ele mesmo, por exemplo, não piora a situação dele se ele começar a contar tudo que sabe também? Mas ele não precisa, veja bem, quer dizer, o Paulo não precisa falar, ele para falar. Ele pega uns documentos e manda um terceiro ou um quarto soltar para a imprensa, liquidou a fatura. Ele prejudica quem quer que seja. Ele deve ter esses recordes na mão. Vez. Ou a prova do crime, digamos assim, ele deve ter. O computador dele tem, parece que tem. Não, tem a Bíblia, né? As de como formas de... fazer nomeações ou coisa parecida para tirar o melhor proveito da coisa pública, sei lá, da intermediações. Eu gostaria de voltar a falar de aspectos da conduta pessoal do seu irmão. Como é que o senhor reage quando ouve a expressão Fernandinho do Pó? Isso já aconteceu muito tempo atrás, na época de... eu me recordo, o prefeito não foi nomeado. Foi já quando, na candidatura a governo, coisa parecida. Isso já houve naquela ocasião. Eu achei um negócio politicamente, uma coisa politicamente baixa. Não achei uma coisa... Você combate as ideias da pessoa ou você combate um ato que ela praticou há tempos atrás? No caso é um ato, é um hábito de jovem, como por exemplo, numa determinada quadra, ele consome drogas. Então, quer dizer, você está combatendo as ideias de um sujeito que pretende se lançar a prefeito, a governador, a deputado, ou você está combatendo o sujeito por ele ter sido consumidor de drogas, ou ter consumido drogas... E foi consumidor mesmo? Não, o consumidor que se diz é o seguinte, veja a minha... Foi? É só no passado? Bom, de lá para cá eu não sei, porque não tive... Eu confesso a vocês que eu estava dizendo aqui que depois do governo de Alagoas eu passei a não ter mais uma relação especificamente frequente com o Mas o senhor tem ciência dos boatos que desde que ele tomou posse em Brasília, volta e meia pipocavam conversas, era uma coisa... Isso me chegava aos ouvidos, eventualmente. Até que recentemente o desastroso pronunciamento dele aos taxistas, quando ele concitou a população a sair às ruas vestida de verde e amarelo, um pronunciamento um tanto quanto exaltado, não faltou quem dissesse que foi um pronunciamento estimulado... Eu estava no exterior, já estava lá em Miami, fiquei sabendo pelos fax que me chegavam eventualmente, mas não tive a oportunidade de conversar a respeito desse assunto. Mas o senhor não rejeita liminarmente essa possibilidade? Não é questão de rejeitar liminarmente, nem, digamos assim, lançar o inverso disso categoricamente. Tudo é possível. Agora, eu não conheço, desconheço, mas não custa acreditar. Eu não sei, eu não conheço mais a pessoa, não tenho mais contato com pessoas ligadas a ele. E eu acho que isso é um pré-julgamento. Além do mais, enfim, através de toda essa carga, eu acho que não é elegante, nem que fica bem da minha parte ficar agora falando se é possível que ele esteja sendo consumidor de drogas ou não. Mas, é uma coisa que não faz parte do meu estilo. Se Senhor está, Pedro Collor, por favor. que se diga. Se não está, que não se diga, eu não sei. Realmente não sei. Não afirmo nem que sim, nem que não. Vamos fazer um rápido intervalo. O Roda Viva volta daqui a pouco, entrevistando hoje o empresário Pedro Collor de Mello. Até já.
Roda Viva. Voltamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando o empresário Pedro Collor de Mello. Lembramos aos telespectadores que esse programa foi gravado, portanto, não há perguntas por telefone. Senhor Pedro, na entrevista que o senhor deu à Veja, o senhor tinha dito que o bolo do negócio entre o seu irmão e o empresário Paulo César Farias tinha uma divisão de 70 por 30, ou seja, 70% para o presidente da República e 30% para o PC. Recentemente foi calculado esse bolo em 1 bilhão e 600 milhões de dólares. 1 bilhão e? 1 bilhão e 600 milhões de dólares. 600. Ou seja, segundo a sua afirmação, o PC teria ficado com quase meio bilhão de dólares, 480 milhões, e o seu irmão com 1 bilhão e 120 milhões de dólares. O senhor acha que esses números são reais? E o seu irmão, inclusive, tem se queixado muito de dificuldades financeiras, sem recursos, etc., para ter certas regalias ou mordomias com um presidente afastado. Não, esse número eu não conheço. O que eu conheço é o número de 1 bilhão de dólares que teria sido comemorado em diversas ocasiões. Em Paris, né? Não, Em pelo Maceió. Paulo César Farias, em Alagoas, diversas vezes. Se não por pessoas mais diretamente ligadas a ele, Paulo César, por outros ligados ao segundo, ao terceiro, Houve uma ao quarto festa escalão. do bilhão Isso foi em Alagoas? várias vezes comentado. Agora, 1.600 para mim é Houve fato a novo. festa do bilhão em Alagoas, por assim. Falavam de uma festa, uma celebração, com champanhe, com isso, aquilo outro. Isso se ouviu diversas vezes em Alagoas. Você pode perguntar na sociedade, todo mundo tem E conhecimento. quando disso. teria sido isso, Pedro? Agora você me pegou. Aí quando o senhor via Você isso, qual foi era a sua pra- reação? Fevereiro, março, pode ser? Não tenho Desse certeza, eu ano. posso cometer alguma Não, teria equívoco, sido eu ano não sei. passado. Final do ano Teria Não, sido não. no final do ano passado? passado e que alegadamente seria o primeiro bilhão para a campanha, para as futuras campanhas eleitorais. Somente Eu campanha não posso municipal te desse afirmar ano. se eu tomei conhecimento disso no Você não final do foi ano passado ou convidado, no né? início do ano outro. Eu não sei, realmente eu não lembro. Você não foi convidado para essa festa, né? Olha, senhor Pedro, a sua volta ao Brasil coincidiu com a apresentação da defesa do presidente afastado à Justiça e ao Congresso. E coincidiu também com o que parece ser uma nova estratégia do seu irmão, que foi ir chamando jornalistas de destaque e conversando individualmente, e isso alcançou a imprensa através de reportagens na Veja, de Carlos Chagas na TV Manchete, enfim, vários jornalistas, e todo em torno da sua possível volta, Da minha? da volta do seu irmão. Mas a sua volta e as suas novas declarações de que, por exemplo, há novas denúncias, novas informações que o senhor tem sobre o PC Farias, a impressão que a gente tem é que politicamente a sua volta com as suas novas declarações arrastaram isso e como se o senhor tivesse passado um trator em cima de uma tenra tentativa de retomada de alguma iniciativa do seu irmão. O senhor tem consciência disso? O senhor concorda com essa avaliação? Eu concordo. Eu concordo que possa haver essa avaliação por parte de quem está observando a coisa da maneira que você acabou de mencionar. Eu, de minha parte, confesso a você que não tive nenhuma intenção ou nenhuma, como se diz assim, preocupação em haver a coincidência de datas nesse sentido. Não houve? Pelo contrário. Foi uma coincidência. Pelo contrário. Não foi intencional. Inclusive, era para eu vir ao Brasil um pouco antes, era para vir ao Brasil no domingo, sair de lá no domingo, ou antes um pouco, era para outra semana, e acabei adiando. Porque estava num corre-corre muito grande lá, enfim, tentando, redirecionar essa coisa minha profissional, e então ia sempre adiando. E foi isso, de minha parte não teve nada de coincidência, quer dizer, foi simplesmente de uma preocupação nesse sentido, a coincidência houve sem a minha participação. O senhor tem algum tipo de contato compreendo. indireto com o seu irmão? Nenhum. Notícias, recados? Recados chegam. Que tipo de recado? Mas se você não pode levar em consideração, porque você não dá à pessoa crédito suficiente para reconhecer como fidedigna aquela mensagem, coisa que vale. Aparecem sempre aqueles famosos bombeiros para se locupletar. Hoje, por exemplo, o senhor recebeu telefonemas hoje, no dia da gravação? A mim, diretamente, não. Eles sempre falam através de amigos. E que tipo de coisa? Não, cuidado, olha, vamos fazer o seguinte, vamos cuidar de falar com o Pedro para parar com isso, ele pare com isso. Nós temos aí umas coisas para propor para ele, não pode ser assim. Ameaças também? Não, ameaças não. Se Ameaças, chamado, o verdade, senhor não. iria conversar com ele? em Brasília? Absolutamente.
absolutamente. O senhor anda com Acabou a segurança? relação. Eu disse que qualquer conversa só poderia acontecer no dia que eu visse o Paulo César na cadeia. Sem isso, não tem por que conversar. Agora, porque por existe quê? somente divergência, não existe nenhuma convergência. Por que haveria ainda essas tentativas de contato se, a rigor, o mal, que já podia ter sido mal, entre aspas, que tinha que ser feito, já foi feito? Ou seja, o senhor, de certa forma, a não ser que tenha outras revelações bombásticas, e o senhor acabou de dizer que não tem, ou seja, tudo que o senhor sabe, o senhor disse, ou seja, o senhor hoje não representaria mais nenhum perigo a essas pessoas, na medida em que o que sabia já disse, o que já disse é público e o presidente já foi afastado. Em tese, sim. Em tese, sim. A interpretação que o Sete acabou de mencionar, eu não sei, realmente eu não posso imaginar o que passa pela cabeça dessas pessoas quando fazem essa tentativa de approach nesse sentido. Um deles, inclusive, comenta com o terceiro irmão, puxa, eu tenho que ir lá conversar com ele, bater um papo. Olha, se ele voltar, eu vou ser ministro. Quer dizer, é nesse nível, é uma megalomania, compreende? É uma tentativa de se completar e se O senhor conhece pessoalmente o presidente em exercício, Itamar Franco? Não, O senhor tem amigos no governo Itamar Franco? não. Deixa eu ver. Não. Mas uma pergunta pessoal para o senhor. O senhor é um empresário do ramo das comunicações, aconteceu o estudo que o senhor já relatou aqui em diversas ocasiões. Como é que é pessoalmente para o senhor, de repente, se transformar aqui, por exemplo, no centro da roda de um programa de televisão, o senhor ter ido ao Jô Soares, o senhor ter dado várias entrevistas, o senhor desembarca no aeroporto, aquele turbilhão de repórteres. Como é que é isso para o senhor? O senhor está no centro dos acontecimentos, o senhor ser notícia, o senhor ser uma pessoa importante hoje que não pode, imagino, se deslocar na rua, tem que... Como é que é isso para o senhor, pessoalmente? Eu não sinto assim não, viu, Sete? Eu discordo de você. Eu não me sinto assim, dessa maneira que você está dizendo, não. Eu não me sinto importante, não fiz isso para me tornar importante e não sou importante, essa importância que você se refere. Agradeço a sua colocação gentil, mas não me sinto. Não, o senhor é muito parecido com o seu irmão. O senhor não sente, pelo menos, medo de ser confundido com ele, de repente, na rua. Não, minha Acontece, pergunta é assim, o não senhor virou aconteceu, centro não. da notícia, inevitavelmente, o senhor queira ou não. O senhor é um centro da notícia. O senhor... Mas não, Como é que é isso? Ser é abordado por constrangedor, jornalista? é constrangedor, posso dizer a você, é constrangedor. Ficar Isso repisando. não começou agora, isso começou na época da CPI, aquela coisa toda, e ali foi difícil de assimilar tudo isso. Senhor Pedro, Mas o senhor eu sou tem muito pé no chão e vejo alguma... exatamente o que é que eu estou representando nesse momento, e isso só me faz peso, não me faz nenhuma outra... O que o senhor está representando, então, nesse momento? Representando uma pessoa que quer que prevaleça a verdade. PT Saudações, é isso, ponto. Pois eu queria embarcar na questão do Sete em relação à imprensa. O senhor tem alguma restrição ao tratamento que a imprensa deu à sua mulher? Fotografada em ângulos provocantes, chamada de musa do impeachment, enfim. É uma coisa meio chata, né? Uma coisa meio constrangedora em alguns setores, mas faz parte. Hoje eu compreendo mais do que nunca que isso faz parte. E, naturalmente, as pessoas utilizaram isso e a decorrência disso é que me magoou mais. É que o Paulo e o pessoal ligado aos Farias, esse pessoal todo que fazem muita galhofa, muita piada e tal, é que usaram isso para tentar me atingir, para tentar me ridicularizar, para reduzir a substância daquilo que eu dizia, para empobrecer a importância daquilo que era dito, daquilo que era colocado, da iniciativa, da intenção. Isso foi um negócio meio doloroso, essas coisas chegaram aos meus ouvidos de forma muito contundente, isso me magoou bastante. Mas isso faz parte, já está superado, já é coisa do passado. Pedro, Mas eu acho que deixa vocês eu estão falar vendo uma coisa isso sobre isso, por um ângulo só. sobre esse aspecto. Né? Vocês estão Pois vendo não. por um ângulo só, porque eu cheguei a ler, que o senhor disse em Miami, que depois de 12 anos de casamento, tinha descoberto que se casou com uma mulher maravilhosa. Eu acho que o Brasil descobriu isso de imediato. Graças a Deus, né? Eu acho que, bom, graças a Deus eu descobri o Brasil, enfim, que bom que descobriu. Foi bom. Depois não há mal que não traga um bem. Essa é a realidade. Ó, Pedro, Pedro está falando, por favor. sobre esse assunto, esse é um assunto delicado, até eu sinto que o senhor não está muito à vontade para falar, é natural que esteja, sobre a questão da sua esposa, sua mulher. Porque foi dito que voltando ao capítulo das razões pelas quais o senhor teria denunciado seu irmão, certo? Uma das razões teria sido aquela famosa razão de que seu irmão teria tentado namorar a sua mulher, vamos dizer a palavra certa, teria cantado a sua mulher, certo? Não foi por aí. O que foi que aconteceu nesse ponto? Ao longo do tempo você vai entendendo o que aconteceu. É meio chato falar tudo isso, meio duro, mas enfim. Um belo dia, eu estava num problema conjugal, todos nós temos problemas conjugais, enfim, passamos alguns momentos difíceis na relação conjugal.
Faz parte, é humano pelo menos. Enfim, eu estava nessa situação e um belo dia eu estou no exterior. E o Fernando tem a informação de que ele chama a Tereza para conversar porque sabia desse problema, coisa parecida. Tinha estado no palácio com minha mãe e conversado, coisa do gênero. Assim. Ele notou a Tereza preocupada, chateada, então ele a chamou para conversar. E conversaram essa coisa toda e tal. E eu estava no exterior, mas fiquei sabendo disso, enfim. Quando eu cheguei ao Brasil, imediatamente após a minha chegada ao Brasil, eu estava viajando no exterior, estava na feira de equipamentos, ela manifestou a intenção de viajar para o exterior, viajou para o exterior, passou 15 dias, talvez, uma coisa assim, no exterior. E nesse meio tempo eu fiquei sabendo que o Fernando ligava diariamente a Paris para ela, porque coloquei uma pessoa para ir à companhia telefônica, consegui essas contas, eu tenho lá todos os telefonemas. E um belo dia ele me chama para ir ao palácio para conversar com ele. Eu vou. Ele disse, olha, você se prepara que a Teresa vai chegar de viagem e vai se separar de você imediatamente. E coisa do gênero. Depois ela me contou, enfim, que ele apenas ficava sendo aquela pessoa para apoiar, olha, tudo bem, você não deve se separar não, mas enfim, se separar, você acha que esse é o caminho certo, tome esse caminho, essa coisa toda. Depois eu fiquei sabendo, e aí é que veio o mais profundo, é que a tentativa era de me desestabilizar conjugalmente, porque ele, já tendo passado por um processo parecido quando se desquitou da primeira esposa, sabia que esse processo realmente deixa qualquer homem, de certa forma, frágil do ponto de vista profissional, ou coisa parecida, suscetível a certo tipo de apelo e coisas do gênero. Ele tomou vantagem no momento para tentar ver se havia separação, porque aí talvez sim conseguisse evitar a minha continuidade nas empresas da Organização Arnoldo de Mello, comando esse que ele já havia tentado diversas vezes me tirar de. E não conseguia, isso foi não quando? tinha sucesso. Quando Isso foi na isso? época do governo do Estado. Do governo do Estado. Porque eu procurava fazer um jornalismo isento e isso incomodava aos partidários, às pessoas ligadas. Simplesmente é isso. Falando em Eu entendo isso como uma família tentativa. ainda, Sr. Pedro, a gente tem quase um romance a partir da história da sua família, de tudo que vem acontecendo. Infelizmente, né? É um caso em que a vida supera a arte. Como é que isso, em relação ao seu núcleo familiar específico, quer dizer, como é que essa desestruturação que a gente vê na sua família atinge, por exemplo, os seus filhos? Como é que o senhor trata disso? Eu procuro tratar isso de forma... não dar muita atenção, nem demonstrar a eles que isso me preocupa ou coisa parecida. Eu procuro tratar isso de forma superficial. Nada, meu filho, bobagem, isso para lá e tal, essa coisa toda. Mas a minha mulher, sim, se carrega de dar um pouco mais de informações a esse respeito para que ele possa fazer o melhor juízo. Eles têm, o mais velho, de 9 anos, já tem consciência do fato. O mais novinho não, o mais novinho acha engraçado, não entende direito e tal. De uma forma ou de outra, isso deve estar afetando ao mais velho. Mas eu tenho a impressão que não há um mal que não traga um bem, acho que ele vai no futuro entender o que passou, o que se passou, e eu acho que vai ser uma experiência rica para ele. Ele Agora, consumiu enquanto essas informações, por exemplo, e comentou com o senhor? Ele leu sua entrevista à Veja, ele viu o senhor na televisão, comentou com o senhor, como é que... No colégio, quando eu estava no Brasil, havia conversas, né, entre eles. O teu pai, não sei o quê, blá, blá. Todo dia ia mudando um pouco o ritmo da conversa e os assuntos, porque todo dia na imprensa saía alguma coisa, o outro coleguinha ouvia o pai comentar também, eles comentavam entre si. Mas, graças a Deus, ele nunca chegou em casa trazendo algum comentário desagradável, quer dizer, que o fizesse sentir mal. Se isso acontecer, ele nunca disse. Mas como ele é muito falante, muito aberto, fala muito fluentemente, ele nunca tocou nesse assunto. Agora, Ele sempre perguntava, enfim, quando é que você vai preso, ou coisa parecida e tal. Em relação ao seu outro... que ele ouvia na escola, talvez, né? Em relação ao seu outro irmão, Leopoldo, ele também foi mencionado na imprensa algumas vezes, em alguns envolvimentos, com algumas acusações em relação ao governo. O senhor nunca tocou nesse assunto. Acusações dele ao governo? Não. Acusações dele envolvidos em irregularidades. Tá. Nas suas acusações, até onde eu me lembro, nas suas denúncias, enfim, o senhor nunca citou o seu irmão. O senhor acredita, o seu irmão Leopoldo, o senhor acredita que ele possa estar ou não envolvido em irregularidades por tráfico de influências, por ser irmão do presidente, etc? É um negócio, né? Você veja, eu prefiro ir até um certo ponto, porque na medida em que ele indica pessoas para ocuparem cargos aqui ou acolá, naturalmente que deve existir, tem participação no partido político aqui, é presidente de um partido político, naturalmente tem envolvimento político. Quer queira, quer não, ele deve ter uma relação política qualquer, de uma forma ou de outra, direta ou indireta. Claro, direta porque é presidente do partido, indireta em outros aspectos. É claro que tem. Agora, desde que tudo isso começou, eu procurei evitar qualquer contato e qualquer conversa
que envolvesse tudo isso, porque eu já estava metido e envolvido numa coisa tão forte para um ser humano enfrentar só, como eu comecei, que eu preferi não ir avante com mais nada. Eu entrei naquilo ali e fui em frente. Mas hoje, como o senhor avalia isso? Que informações o senhor tem a esse respeito? Aqui, apular, por indicar gente. E qual é o seu relacionamento com ele hoje? Não Em tem função relacionamento disso com ou em ele. função de... Não O senhor tem não fala com ele? relacionamento. Não é que eu não falo, nós não temos assunto a tratar. Eu não tenho nada a tratar com o Leopoldo, quer dizer, não tem motivação nenhuma, não tem nenhuma coisa em comum com o Leopoldo, em comum, a não ser o fato de sermos filhos da mesma mãe. Mas o senhor O tá senhor passou a não ter rompido? ou o senhor nunca teve? Não, eu tinha um bom relacionamento normal de irmão. E por que passou a não ter? Porque ele assumiu uma postura muito contra a minha postura, muito antagônica a minha. E a escala de valores dele é uma, a minha é outra. Então, quando você começa a perceber essas divergências, você começa a perceber que você não tem mais motivação para conversar sobre qualquer assunto. Então, você procura evitar. Isso já que existia já há um certo tempo antes, né? Eu não tenho com ele muita identidade, eu não tenho muito com ele... São 12 anos de diferença, quer dizer, eu nunca tive nenhuma aproximação maior. O irmão tem 12, o outro tem 24, enfim. Pedro Collor. Não tem por que ter... E nesse processo, desculpe um pouquinho, senhor, e nesse processo das acusações, das denúncias, em que momentos ele tentou interferir com o senhor? Em vários relação a isso? momentos tentava interferir, O que- falar e dizer. Eu digo, mas Leopoldo, eu não posso. Mas que tipo de coisas? Era uma reação violenta, uma reação de irmão mais velho, de aconselhar ou de... Não, porque ele sentia que não era mais a questão do irmão mais velho, era pura e simplesmente da pessoa que queria ajudar, ou queria evitar que houvesse uma explosão, em outras palavras, enfim, e que isso pudesse ser ruim para ele, em primeiro lugar. Ele via várias vezes, diversas pessoas, ele dizia, olha, eu estou um pouco ligando o que acontece com o resto da família, não pode atingir a mim, não pode atingir a mim. Numa demonstração de uma falta de consciência do que significa uma célula familiar, antes de tudo isso acontecer, impressionante. E agora mais do que nunca. Ou seja, nós temos princípios totalmente diferentes. Então eu procuro evitar... E o seu cunhado, o embaixador Marcos Coimbra? É um bandido, é um homem de bem? O Marcos ele é um sujeito extremamente inteligente do ponto de vista cultural. Ele tem uma cultura muito abrangente, é um sujeito muito sério, muito... Como é que eu diria? Muito estudioso, né? Mas é um sujeito que, por natureza e por temperamento, ele acostumou-se ao longo do tempo a, enfim, sempre obedecer ordens. Sempre obedecer ordens. E, enfim, foi o que ele fez. Mesmo intimamente, acredito eu, contrário a essas ordens, ele cumpria essas ordens. Mas Eu ele diria que teria no tomado julgamento ele teria iniciativa? aquela mesma atitude do soldado ou do oficial que praticou o extermínio, por aí, se eu é estava por aí. cumprindo Mas não ordens. foi É por ele aí, que... é por aí. O senhor Pedro mas Collor, não foi ele... Não é, estou dizendo a malícia sua, mas não, ele é o cumpridor mesmo, ele cumpre ordem mesmo. Mas ele não teve iniciativa de sugerir que a senhora, sua mãe, saísse com aquele comunicado alegando seu desequilíbrio emocional? Não partiu dele isso? Eu acredito que sim, não do dele não, aqui do partido Fernando. Do próprio... E ele naturalmente aplaudiu na hora, foi Pedro Collor, patente. Né? Humberto Werneck, por favor. depois de tudo que houve, cabe perguntar, na sua família, quem tem aquilo mais roxo? Na minha família, Quem tem aquilo mais roxo? sei lá, Ô, Pedro, seu pai, se estivesse vivo, você acha que ele ficaria de que lado? Seria um Leopoldo, mais ou menos? Faria o que o Leopoldo está fazendo? absolutamente. Se o pai fosse vivo, nada disso teria acontecido, tenho certeza. Pelo temperamento dele, pelo jeito dele, pela capacidade de reação dele, jamais teria acontecido. Eu acho que não. A doença pegou ele muito cedo, enfim, é a vida, né? Paciência. Mas eu acho que não. Acho que se ele fosse vivo e numa determinada etapa da vida, com vigor físico e mental, como ele tinha no passado, isso não teria nunca acontecido. Enfim, é muito difícil fazer um exercício de hipótese. Se seria assim, se seria assim. Ele tinha muita ascendência sobre o Fernando? Como? O Fernando o respeitava muito? Como é que era? Não a respeitava relação? muito, não, mas tinha muito medo dele. Tinha muito medo dele. Não respeitava muito, não. Mas tinha muito medo dele. Profundo medo dele. Senhor Pedro, Caio. até que ponto o senhor se sente responsável pelo que aconteceu com a sua mãe? Eu não me sinto responsável pelo que aconteceu. Eu sinto que aquilo que aconteceu, aquilo de que a gente fui eu, em algum momento convergiu junto com uma série de fatores
que pudessem ter causado isso. Os médicos dizem que não. Eu pressuponho que sim, porque tudo isso deve ter submetido a ela a um profundo estresse emocional. E, naturalmente, isso pode ter acontecido dessa maneira, dessa forma. Mas eu acredito que isso tenha sido uma coisa relativa ao destino. Tinha que acontecer, aconteceu. E, meu Deus do céu, se aconteceu, que força tenho eu para mudar o destino? Então, digamos, fazendo um outro exercício. Se eu não tivesse dito nada disso, se eu não tivesse agido como agi, ou se não tivesse eu chegado aonde cheguei, mas até um certo ponto, e me retirasse do processo, e o processo se encaminhasse, porque a partir do Heriberto, eu estando presente, vocês vão concordar ou não, a coisa se encaminharia no mesmo sentido, no mesmo caminho. Ela iria se sentir assim, eu me sentiria menos culpado ou mais culpado agora por causa disso? Então eu coloco dessa maneira, para mim próprio, para o meu próprio raciocínio, para a minha própria consideração. E acho que não, acho que foi isso, infelizmente, sinto muita tristeza por tudo isso. Vi meu pai morrer aqui, na minha mão, na cama, em Alagoas. Tive uma sensação tremendamente forte quando ela, na primeira vez que vim aqui, no mês passado, ela teve o problema das paradas cardíacas, enfim, se ficou nessa situação. Tive uma sensação tremendamente forte, me emocionei um pouco não, bastante nessa hora, me deu uma sensação de perda, me passou uma sensação de perda parecida com aquela que eu já havia experimentado naquela ocasião. Mas, enfim, depois você tem que se render às evidências, quer dizer, triste com o que aconteceu com ela, triste com o que aconteceu com o Fernando, triste com o que aconteceu com o Brasil, não? Triste com merecia o Brasil tudo isso, triste com o que aconteceu com a minha família, triste com o que aconteceu comigo, triste com o que aconteceu com a minha mulher, com os meus filhos, com os amigos que eu tinha que perdi. Nenhuma alegria. Alegre com os amigos que ganhei, alegre com essa satisfação e com essa certeza de que agi corretamente, bem comigo próprio, satisfeito comigo próprio e com menos um peso tremendo que eu senti antes de tudo isso. Como foi o último encontro seu com a sua mãe? Nenhuma pretensão política. Já me perguntaram isso N vezes, não tenho. Não é do meu temperamento, cara. Se eu Pedro tivesse que ter manifestado, se essa vocação tivesse de ter se manifestado, já teria acontecido antes. Como foi o último encontro que o senhor teve, a última visita que o senhor fez à sua mãe? Foi ontem. Como foi? O senhor conversou com ela? Eu já tinha ido, né? Vagarosamente? Desde o dia que cheguei, estou visitando. Hoje é que não fui, infelizmente, não deu para ir. Mas, enfim, ela tinha tido uma pequena febre, enfim, e tal, mas está naquela situação daquele estado de coma, mas não aquele coma profundo, um coma já pouco menos profundo, em que ela reage a estímulos, e pisca olho, ouve barulho, o batimento cardíaco sobe quando ela é estimulada, essas coisas. E o médico diz que é uma recuperação lenta. A rigor, ela está há 40 dias nesse estado. Segundo ele, do ponto de vista neurológico, 40 dias é muito pouco tempo para fazer uma projeção. O senhor falou com ela? Disse alguma coisa? Fale perto. O médico pede que você fale, estimule, então você vê o ritmo dos batimentos cardíacos aumentar, e você bate palma, fala alguma coisa, abre o olho, bate o olho, ela abre o olho, está ficando com os olhos mais abertos agora. Enfim, é uma melhora, mas o estado dela é muito delicado, segundo os médicos. Senhor Pedro, como é que andam os processos que seu irmão lhe está movendo? O senhor não tem sido chamado a depor, não tem... Não sei, meu advogado impetrou um instrumento jurídico qualquer, que foi, então, ele arguía ou declarava a inépcia das denúncias ou coisa parecida, e lá para cá nada mais ocorreu, não tive mais notícia, não sei. O Margolis tem uma pergunta para o senhor, por favor. Eu queria voltar, se eu puder, insistir um pouquinho na questão dos seus motivos. Na questão dos seus motivos para fazer a denúncia. A corrupção não começou no governo Collor, muito menos no Brasil. Mas comenta-se que tem havido uma certa tolerância com corrupção ao longo de vários anos, que enquanto construía estradas ou edifícios, quem tirava seu pedaço, tudo bem, mas que fazia. O que foi que indignou tanto o senhor sobre este caso, que motivou o senhor para falar? Qual foi a maracutaia que lhe chamou mais atenção? Veja, a corrupção sempre existiu, vai sempre existir, em níveis menores, níveis maiores, quer dizer, é uma inocência, uma infantilidade imaginar que isso um dia vai terminar, vai acabar no mundo. Estão exemplos aí diversos em todos os países do primeiro mundo com casos de corrupção. Perdão? Foi diferente esta vez? Não, o problema do Paulo não é questão de diferente, é que o Paulo não era uma questão pura e simples de corrupção. Era uma questão de extorsão da mais profunda característica
ele usava o nome do Fernando para extorquir. Essa que é a diferença. O senhor disse no final da primeira parte do programa que ele ainda continua atuando, ainda hoje? Eu tenho essa impressão, as informações que me chegam dão a entender de que ele continua por terceiros, não, claro, naqueles moldes, mas está solto. Você, digamos, imagine o que o Paulo César está fazendo hoje. Sentado o dia inteiro numa cadeira? Ele não está. Eu conheço o Paulo César antes, durante e depois desse processo. Ele naturalmente não fica parado, ele está se movimentando para fazer alguma coisa, o que eu não sei, mas que está. Mas Como o senhor acha que são ainda essas tem informações? gente que Quer dizer, possa... mais ou menos o quê? Telefones, O que é exatamente? Conversas com empresários, com pessoas, oportunidades que surgem, a pessoa então fala alguma coisa que, para ver se eu tenho alguma informação a respeito daquele assunto, eu às vezes tenho, às vezes não tenho. É troca de conversa, troca de informações. E essas informações dão conta de quê? Que ele estaria o quê? Continua extorquindo, continua roubando, continua... Não, ele continua... O que ele está fazendo? Agora ele está trabalhando o produto do roubo. Ou seja, ele agora não tem mais condição de roubar como roubava antigamente, por hipótese. Ou extorquir, ou coisa O parecida. senhor acha que ele está investindo o bilhão? Ele agora está investindo. Enfim, a gente entende isso. Ele está tentando ver de que forma, enfim, Esse investe tipo- essa dinheirama, digamos assim, porque não é fácil Administrar um enfim, bilhão. investir esse dinheiro, se é que existe esse dinheiro. Nesse 1 Célia, bilhão, tem uma o pergunta, senhor por acha favor. que tem dinheiro do narcotráfico? E eu queria saber outra coisa. Quem paga a conta do hospital da senhora, sua mãe? Somos nós, a empresa, e com dificuldades. Agora, outra pergunta, perdão. Nesse 1 bilhão, que foi festejado no final do ano passado, eu gostaria de saber se o senhor tem informações de que o narcotráfico entra nesse bolo de dinheiro. Quando eu disse nós, perdão, em relação à questão do hospital, são as empresas nossas em Alagoas. Tá certo? A respeito dessa possibilidade, é isso que você diz? Eu gostaria de saber que tem denúncias também nesse sentido, né? De que o Paulo César Farias estaria envolvido com o narcotráfico. Isso os jornais também falaram, né? Quer dizer, Nesse você livro do junta- senhor, o senhor toca nesse assunto, por exemplo? Ou não? Como? No livro que o senhor está escrevendo, o senhor toca nesse assunto? Considera essa Eu não sei possibilidade ou a não? que ponto vai entrar Porque é isso no muito livro. dinheiro, né, para ser só obra, não é não? É estranho o negócio, é muito estranho. dinheiro É muito pra- dinheiro. Se é que é verdade, $1 bilhão, eu não posso afirmar categoricamente. Agora, que ele tem que. Certos fatos foram muito estranhos. O Bandeira, quando deu o depoimento na CPI, alguém perguntou lá alguma coisa a respeito da rota que os aviões faziam. E ele então disse: não, a Rota Norte não é. E passou desapercebido porque ninguém sabia o que era a Rota Norte. A Rota Norte é o jargão que se dá em aviação, a rota de drogas, pelo norte do país, pela Amazônia, por ali, aquela região. Depois esse Ironilde, depois essa coisa em Miami, essa quantidade de empresas, enfim, aquela vez que ele na CPI negou que tinha ido à Bolívia ou à Colômbia, não me recordo bem, o cara queria comprar a colombiana, a boliviana de aviação, não sei o quê. Pois é. Quer Para dizer, quem era é um pobretão, tudo como muito o senhor estranho. falou, para quem era um pobretão 12 anos atrás, ridicularizado na Vendedor de tratores? vendedor, quer dizer, é muito dinheiro para se acumular em 12 anos num país constantemente em crise, É a em minha recessão, sensação, é exatamente a aumentando O conclusão senhor não que tem eu nenhuma né? informação, é só uma O senhor- sensação. O senhor Eu também tem essa acho, sensação de que é concordo estranho esse plenamente dinheiro? com você, acho que é muito dinheiro para a atração disso aí. Aquela região, a reunião do Morbach, com aquele sujeito Pois é. aqui em São Paulo, e com aquele sujeito, o rapaz, o Fábio Monteiro, que tem ligações com o Cláudio, que por sinal é amigo do PC. Quer dizer, é muita coisa. Depois daqueles tambores de éter que foram para a cidade até um limite aqui da Bolívia, coisa parecida, no Mato Grosso, sei lá o quê. Enfim, muitos voltavam com queijo, com cocaína, em tese, sei lá. Foi o que saiu nos jornais. O que mais, meu Deus? Esses aviões com esses certificados falsos, com bojo que pode trazer alguma coisa. Quer dizer, é uma série de fatores que a pessoa com um mínimo de sensibilidade, um mínimo de faro jornalístico, com um mínimo de malícia, imagina que seja verdade, principalmente em se tratando do Paulo César, em se tratando daquilo que já se descobriu a respeito do Paulo César. Mas ele Nós começou, se fosse ele começou hoje, vendendo falei, tratores e poxa, acabou atropelado por um deles. O Antônio aqui tem tantos aviões e mexe com tráfico de cocaína. Quem é esse cara? Não sei quem é esse sujeito. Mas sendo Paulo, eu acho muito possível, perdão. Senhor Pedro Collor, por favor. Não, digo, ele começou vendendo tratores e acabou atropelado por um trator, que foi o senhor, mas enfim. Eu gostaria que o senhor fazer uma pergunta a respeito das cascatas da casa da Dinda. Como é que o senhor conhece a sua família, conhece os seus irmãos? Como é que na sua cabeça o senhor vê essa coisa das cascatas da casa da... Algum precedente de cascatas em Alagoas, vamos dizer assim, para justificar essa Eu não coisa sei, fantástica que foi montada em sinceramente, você sabe, eu estive na Dinda em 1989, depois da eleição. Quer dizer, 2 dias depois da eleição. E depois nunca mais estive lá. Aquilo para mim, eu estava no exterior quando eu soube desse fato da Veja, enfim, da imprensa, de modo geral, e depois do que aconteceu.
E aí, para mim, meu Deus do céu, que coisa incrível, isso é um negócio que não tem como, não dá para explicar, uma coisa que vale 2 milhões e tanto de dólares, ou pouco de dólares, depois de que não, que é 900 e poucos mil dólares, num jardim daquele gênero, daquela característica, eu achei aquilo uma coisa que não entrava na minha cabeça. Quer dizer, não é uma característica, ou não era uma característica do seu irmão, esse tipo de... Ele E o seu sempre irmão é um pensou deslumbrado, grande. é um deslumbrado com gravata de marca, uísque de marca, relógio de marca, mulher de marca. Cascata de marca. Não, casa de marca não é. Ele sempre foi uma pessoa que primava pelos hábitos, através de coisas boas, ou coisas do gênero. Mas nunca imaginei que essa questão das cascatas, ou daquelas jardins, daquelas, vamos chamar, lagozinhos para botar peixe, aquela coisa com água quente, não sei. Me soou uma coisa inteiramente absurda, uma megalomania total. Sr. Pedro, pegando carona aqui nessas perguntas, o seu irmão está sendo... As questões principais que estão envolvendo ele no crime de responsabilidade e no crime comum são, por exemplo, a Operação Uruguai, a questão portanto, do financiamento das suas despesas, a questão do Fiat Elba, que foi pago por um fantasma, a questão das cascatas. É sobre essas questões centrais que estão, enfim, no foco principal dos dois processos. O senhor tem alguma informação? O senhor sabia de alguma coisa? Por exemplo, Operação Uruguai. O senhor tem alguma informação sobre esses casos, esses fatos? Nunca tive o menor conhecimento, nem de Fiat Elba, nem de como é que chama, o que você falou? Operação Uruguai. Operação Uruguai, que talvez seja a coisa mais relevante. Nunca. Um negócio tão... O que o senhor acha da Operação Uruguai? Eu acho uma loucura, eu acho aquilo uma tentativa de fazer os outros crerem que são totalmente imbecis. É uma coisa que ninguém pode acreditar com um pouco de conhecimento de gerenciamento de negócios, ou de operações bancárias, ou o que seja. Não dá para entender. Depois a outra pergunta que fica, muito bem, tirou 3 milhões e meio de dólares. Muito bem, como é que vai pagar um empréstimo? Você, se pudesse tirar 3 milhões e meio de dólares no banco, tivesse alguém que lhe desse crédito, como é que você ia pagar isso? Se o dinheiro não for para investimento, se for para custeios de despesas pessoais. Bom, Não dá eles para têm o entender. aval de amigos empresários. Sim, então teria que ser Ele dito. vai dar o faltou calote dizer. nos amigos, então. Aí ele disse. Faltou isso. dizer. Que os amigos aqui iam pagar, o Eles aval é são uma coisa. avalistas. Se ele não Luiz pagar, Estevam, Paulo Otávio. Mas fica bem? Não sei se fica bem. Um negócio muito estranho, né? O senhor conhece bem a família Malta? Muito superficialmente, alguns membros, que é uma família muito grande, né? Mas eu digo, Numerosa. mas o pedaço mais ligado ao seu irmão, por exemplo. Não, eu conheço apenas o pai e a mãe da Rosane e um irmão que é deputado federal. Que E opinião uma o senhor tem sobre prima, eles? hein? Que opinião o senhor tem sobre eles? E sobre as acusações que foram feitas à família? Bom, a opinião que eu faço é a opinião oriunda daquilo que foi publicado na imprensa. A julgar se é verdade tudo aquilo, que foi mandado verba para uma fundação inexistente e coisas do gênero, eu acho aquilo uma coisa perfeitamente compatível com o estilo daquelas pessoas. E acho lamentável. É isso que eu tenho. Senhor Pedro Collor, dizem que a diferença entre seu irmão e outros políticos envolvidos com corrupção é que os outros políticos, sendo pessoas que não se julgam impunes, procuram apagar a marca das suas digitais na boca do cofre. E o seu irmão nunca cuidou disso porque se achava que quem pode tudo, impunidade. E essa impunidade não decorreria, digamos, de uma aberração de personalidade, mas de uma origem social, de ser filho dileto de uma oligarquia de um estado como Alagoas. Como é que o senhor avalia essa interpretação? Eu não diria que existe nenhuma relação entre uma coisa e outra, não. Eu conhecia bem naquela ocasião. Não creio que em nenhum momento essa questão da oligarquia, de uma família, coisa parecida, tenha sido um fator preponderante nesse comportamento dele. Eu acho que ele é produto de sua própria personalidade. Ele cultivou, lapidou... De um sentimento de onipotência. É tudo que diga respeito a ele como político, o que pode, o que não pode, essa onipotência, ou esse poder absoluto, coisa parecida que você mencionou em outras palavras, não vejo nisso qualquer relação com o fato da questão da oligarquia que você se referiu. Eu acho que ele é produto da sua própria e exclusiva sensação íntima, dele próprio, do que pode e o que não pode fazer. Não vejo nenhuma relação disso, do que ele fez ou deixou de fazer, em relação ao restante. Até porque ele começou politicamente, não pelas mãos do meu pai, ele começou politicamente pelas mãos do Fruagi, que indicou ou sugeriu o nome dele para
prefeito do Guilherme Palmeira, quando então era governador em 79, 80. Senhor Pedro, o que o senhor acha do governo Itamar? 82. O que o senhor está achando? O senhor é um jornalista, uma pessoa bem informada, uma pessoa que está no meio político. O que o senhor acha do governo Itamar? Eu não conheço os membros do governo Itamar, quer dizer, não conheço vários ministros, conheço o ministro da Fazenda, enfim, do Nordeste. Ele foi prefeito, foi secretário da Fazenda no governo passado. E os demais não conheço. Não, Conheço o não das deputado pessoas, Brito, das conheço... atitudes do governo, das primeiras não iniciativas. conheço. Agora, eu estou sentindo uma sensação no empresariado muito forte contra o novo governo. Isso se ouve aqui e acolá, vocês próprios jornalistas, nós em conversas, todos nós sentimos e ouvimos isso. Agora, eu acho o seguinte, que se deve dar um crédito de tempo e, como se diz, e confiança no governo, por qualquer que seja esse crédito. Porque há que se considerar que eles assumiram, que o novo governo, enfim, assumiu sob uma condição, sob uma característica, dentro de uma quadra inteiramente atípica, por todos os motivos. E o que se pretende, nós como brasileiros somos muito imediatistas, queremos sempre resultados na hora. Então, quer dizer, se desenhou o governo, ou demorou a se desenhar o governo, ele ia tomar posse na segunda, o pessoal insistiu que fosse na sexta, eu estava lá fora acompanhando, e querem resultados na terça. Ora, isso é impossível. Eu não tenho um mês, eu tenho um mês de governo, então agora, estou fazendo um mês talvez de governo, pelo menos uns 90 dias para sentir-se alguma coisa, enfim, um plano de governo, o que seja. Tem que se dar um crédito de tempo e de confiança. Eu acho que é o mínimo que se pode fazer. Voltando um pouquinho ao PC Farias, há a denúncia, a informação de que ele retirou o seu rico dinheirinho antes do confisco. O senhor conhece mais algum caso de gente que tenha sido informada antes e recolhido o seu dinheiro? Não, sinceramente. Eu nem sabia que ele tinha retirado o dinheiro dele nessa ocasião, não podia imaginar. Eu fiquei tão envolvido com aquele problema que eu tinha que enfrentar a nível de empresa, e eu, para entender aquilo e deglutir aquela coisa toda, digerir. Quando ocorreu o confisco, o senhor estava lá em Maceió, confiscaram o seu dinheiro também, não ocorreram informações sobre... Então, nada. E todo mundo passou o que se passou com todo mundo. Agora, eu não sabia que o dele, ou quem mais, quem quer que fosse, tivesse sido... Mas ficou provado pelos cheques aí que eles haviam retirado. O senhor perdeu? O senhor teve muito dinheiro congelado, muito dinheiro confiscado? Não, eu tinha, basicamente, o da empresa, o meu era pouca coisa, enfim. Mas o da empresa foi duro o negócio, porque... E o senhor não ligou para pagar folha, mas o nosso também? Hein? O senhor teve algum tipo de manifestação? Não tive com ele, não troquei com ele 2 palavras a respeito do assunto, nunca. Nunca aconteceu, tá bem, aconteceu. O problema é meu para resolver, não... Pedro Paulo, eu acho que o senhor é um homem de bastante coragem pessoal, porque as denúncias que o senhor tem feito são coisas graves. Muita gente deixou de ganhar milhões de dólares em função das suas denúncias, certo? E a gente sabe como essas coisas são tratadas principalmente nas Alagoas, em geral a bala, certo? Então eu pergunto o seguinte, o senhor anda armado, o senhor tem segurança, anda com segurança pessoal, que tipo de medida, de providência o senhor toma para a sua segurança pessoal? Em todo esse processo agora, quando eu vinha sempre a São Paulo e coisas, essas vindas e tal, o meu advogado, Paulo Zé da Costa Júnior, ele pedia ao governador Fleury que, enfim, se possível, colocar algumas pessoas e tal à disposição para poder evitar qualquer coisa. Enfim, essa questão que você falou, interesse contrariado e tal. Até um certo momento. Depois que isso terminou, você vê, eu cheguei do Brasil, agora no Brasil, não tinha nada, absolutamente nada. Alguns amigos sugerem aqui e acolá, mas eu não sinto isso, isso não me cai bem, não sei, acho que no dia que eu sentir que está precisando, eu vou procurar, mas eu não sinto isso como um momento que qualquer coisa desse gênero possa acontecer. Por enquanto, as principais vítimas das suas denúncias, que são o seu irmão, o empresário PC Farias, estão, de certa forma, de resguardo, vamos dizer assim, porque tem que se defender de acusações. O presidente está cuidando da questão do impeachment, o PC Farias dos inquéritos, etc. Agora, o senhor não acredita que quando tudo estiver definitivamente perdido, por exemplo, para o seu irmão, ele não tentará, pelo temperamento, pelo que o senhor conhece dele, um ajuste de contas com o senhor? Não, não me passa isso pela cabeça, realmente não me passa pela cabeça. Me passa o Paulo César, isso me passa. A família Malta, talvez? Não, a família Malta acho que não. O senhor acha o quê? Que o seu irmão, uma vez definido, vai pegar uma mala, vai fazer a mala e tal, vai voltar para Maceió e... Vai pedir um emprego ali nas organizações organizações exercício de futurologia. Acho muito difícil imaginar o que vai acontecer. Mas vamos imaginar uma outra coisa, então, Pedro Paulo. O senhor teve uma reação do é. PC, então. O senhor falou no finalzinho da Não, resposta. o PC como sujeito sem princípios e com muito dinheiro, contrata
como se chama isso? Matadores de aluguel. assalariado, ele faz isso, ele pode fazer. Qual é a Isso diferença entre o simples, PC e o seu Todo irmão? mundo sabe como acontece isso. Pois é, Não exatamente. pode acontecer, mas não A agora. básica, Não acredito agora. a você se diferença sente básica como- entre o PC e o seu irmão, além do fato do Fernando Collor ser seu irmão, ou seja, para que o senhor faça essa avaliação diferente de reação. Quais são as Ou o senhor acha diferenças que é só básicas porque entre ele é um o e seu outro? irmão que o senhor não teme, ou o senhor não teme porque tem uma diferença de temperamento Não, entre o porque tem Fernando uma, e quer o queira, Paulo quer César? não, é meu irmão. Quer queira, quer não, é sangue, é o mesmo sangue. Quer não, é uma questão de princípios, quer queira, quer não. Algum dia há de prevalecer alguma coisa que diga respeito às origens. Quer dizer, a Aquilo seu ver, ele que não se é um caso recebe no perdido. berço. Como? Ele não é um caso perdido, o seu irmão. Não é que seja caso perdido ou não perdido. Eu estou falando apenas fazendo uma consideração a respeito da origem dele, que eu acredito que a origem, na origem, tem alguma coisa boa. Porque eu sei como nós fomos educados, sei como nós nos relacionávamos, sei qual foi a base educacional e de princípios sobre a qual nós nos pautamos durante muito tempo e continuamos nos pautando, enfim, cada um durante a vida, então vai. Se a origem é boa, eu acredito que, se a semente é boa, o fruto, um dia que seja, depois de muitas intempéries, um dia tem que ver um fruto bom. Já isso eu não posso dizer do O Paulo senhor César. imagina algum dia Paulo com ele César. junto, reconciliado? Passa na Não sua me cabeça preocupo isso? com isso, não faço nenhum esforço para isso, nenhum esforço para evitar que isso aconteça. Mas Não vejo no imagina que momento, seja nem vejo, assim, tenho sensação íntima de que tenhamos hoje nada em comum. Mas se no futuro um dia a coisa acontecer, que assim aconteça, isso depende de Deus. Agora, já o Paulo César Farias, não, a semente é péssima, a origem é péssima, o meio em que ele se mexeu, se criou é péssimo. O presidente A partir da da OAB sua, esteve aqui da sua própria personalidade e da personalidade das pessoas que ali estão. É O isso, presidente da é OAB a que moral, esteve uma aqui no pessoa Roda moral. Viva, o presidente da OAB que esteve aqui no Roda Viva disse que foi professor do PC Farias, disse que ele é uma pessoa inteligente, que tem Eu disse, uma certas pessoa qualidades. inteligente, envolvente, enfim. Que não seria, enfim, uma semente tão... Como? Que não seria uma semente tão infrutífera assim? vamos Não, eu dizer. estou falando do princípio, no aspecto moral. Ele é bem educado, ele tem, enfim, foi da universidade, foi seminarista, imagine que padre seria. Enfim, ele tem alguma coisa boa, claro, todo mundo tem Administraria alguma o coisa dízimo boa, com rara competência. mas ele é um sujeito sem princípios, ele é um sujeito amoral, então é um sujeito que não mede as consequências daquilo que precisa fazer para obter dinheiro. Então essa pessoa é perigosa. Margolis, Eu por tenho favor. uma dúvida. A conversa hoje, como outras declarações suas, sempre volta a Paulo César. Ele é o protagonista dessa história? Ele E seu irmão ele é o motivador, ele é o elemento nocivo. Não seu irmão. Sim, o Fernando sim, na medida que se mostrou suscetível. E Pois é, o Paulo César, através dele, sentiu, eu já tive vontade de dizer isso hoje, sentiu um campo fértil para isso. Eu E ele se sinto, às deixou vezes- inebriar por essa perspectiva, por esse plano alucinado e megalômano do Paulo César. Em outras palavras, ele tem na sua personalidade um pouco de megalomania, ou muita megalomania, ou enfim, o que seja. O fato é que ele foi suscetível e o Paulo César, através dele, conseguiu, enfim, fazer o que fez na personalidade dele, que quer queira, quer não, que ele tem algo de magnético, de carismático e de diferente da média, porque não teria tido uma carreira política da forma que eu... Mas essa Quer dizer, interpretação, o essa Paulo interpretação, César por favor, desencaminhou o seu minutinho, por irmão, favor, é Luiz isso? Bey. Minutinho, Não, Só pra ele completar. foi, digamos assim, o elemento que desencadeou o processo ruim dentro do Fernando, o pior possível. O Fernando já tinha E seu irmão? essa informação genética, por assim dizer, na minha opinião, e o Paulo apenas injetou o outro agente que faz com que a coisa, não sei se me faço explicar. Por favor. Seu irmão tinha Não que ele alguma, tenha desencaminhado. o Fernando alguma já tinha essa tendência informação. ruim já, o seu irmão, é isso? Como? Seu irmão poderia ter alguma tendência que o Paulo César reforçou, é isso que o senhor está tentando E um explicar? campo fértil. O Paulo César, então, continuava. O Fernando é um sujeito muito magnético, muito inteligente, muito carismático, agora profundamente vaidoso. No mundo inteiro eu posso considerar que existe alguém tão vaidoso quanto ele, mas não. Então, a vaidade, eu tenho a impressão que é a grande inimiga do ser humano. Então, E no muito caso mais- específico de um político, com o carisma dele, com o magnetismo dele, com a determinação dele, dão um mix negativo e está aí o resultado, na minha opinião. Bom, Perdão. o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de fazer, então, uma última pergunta, ainda em cima desse assunto que nós estamos tratando, em relação ao seu irmão. O senhor disse que tem medo do Paulo César Farias, ou seja, tem Não é medo de medo. alguma reação. Eu acho possível uma reação do Paulo César Farias, do meu irmão, não. Medo eu não tenho, porque se eu tivesse medo eu não estaria fazendo o que fiz. E que estou fazendo. O senhor disse que não conversaria com seu irmão hoje. Eu lhe perguntaria, para finalizar,
terminado esse processo, afastaram definitivamente da presidência da República, ou seja, fazer as suas malas de volta para casa. O cidadão Fernando Collor de Mello lhe telefona e diz: quero conversar com você. Muito Qual bem. seria a sua reação? Pois não, muito bem. Estou aqui à disposição. Quando quiser vir, sabe onde me encontrar. Eu estou aqui à disposição. Perfeito. Ele Bom, vem ao senhor, não o senhor vai até ele. Mas não é ele que quer conversar comigo? Mas, aproveitando a deixa do Tunico, se Eu ele não não tenho- vier, o senhor tomaria alguma iniciativa de conversar com o cidadão Fernando Collor, passado todo esse vendaval? Não tenho motivos para isso. Não tenho motivos para isso. Como eu disse, não faço nenhum esforço para isso, nenhum esforço para evitar isso. Mas se acontecer, eu não me recuso. Nós agradecemos, então, a presença esta noite aqui no Roda Viva de Pedro Collor de Mello. Agradecemos também a presença dos jornalistas e dos telespectadores. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, às 9h20 da noite. Até lá, uma boa semana a todos.